Segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 8. Amém? Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, que era filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, e este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, e que havia um pedaço, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Amém? Homens que tiveram um encontro com Deus tão forte, que agora possuem o Espírito do próprio Deus, e eles não vão deixar o inimigo tomar conta daquilo que Deus entregou para eles. Eles entenderam: maior é o que está conosco, maior é o Espírito Santo, maior é a palavra a qual nós estamos debaixo, que é a palavra de Deus. Você tem que possuir essa mesma coragem, você tem que possuir essa mesma determinação. Sabe por quê? Porque o diabo, está vendo ali o que está acontecendo? Você acha que é em vão? Já já ele vai embora, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas você tem que entender que fora o que você vê, isso acontece todo instante no mundo invisível, tentando destruir você, a tua alma, a tua família. E Deus quer levantar aqui um exército de pessoas que não possuem força. Deus não só chama os fortes, Deus chama aqueles que vão se fortalecer em Deus por essa palavra. Amém? Então eu vou reler o verso de número 11, e você vai repetir bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Se você fugir, o diabo não vai te deixar em paz, querido. Quanto mais você tiver medo do mal, mais ele vai lhe atormentar, mais ele vai lhe atormentar, mais ele vai ganhar campo contra você. Está cheio de pessoas, dizem ser da fé, com medo do diabo. Tem gente que tem medo até do escuro, porque falta o conhecimento daquele que já esmagou Satanás na cruz do Calvário. Você precisa receber esta unção para você vencer as suas batalhas também, em nome de Jesus.
e por esta palavra você irá receber, amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Dê glória a Deus, porque Satanás odeia que deem glória a Deus. Então começa a se levantar com adoração e dizer glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, a tua palavra será pregada e nada irá impedir a sua palavra de ser enviada. Então envia, Espírito Santo, esta palavra com unção, entendimento, autoridade, e que a tua palavra vá, percorra a terra e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Amém. Pode sentar, por favor, e preste bastante atenção. Deixe que nada tire a sua atenção, porque o diabo não quer que você preste atenção na palavra. Inclusive, quando ocorrer qualquer evento durante a pregação da palavra, você deve manter os seus ouvidos atentos ao que o Espírito Santo está falando com você. E é por isso que muitas vezes nós falamos e até chegamos a dar bronca em obreiros, levitas, porque na hora da palavra é a hora que uma batalha espiritual sempre acontece. Sempre acontece. Então você tem que estar sempre atento. Preste atenção, alguns valentes estão sendo listados aqui, e eram homens que pareciam ser até super-heróis, porque um aqui enfrentou 800 homens, 800 homens, e algumas pessoas acham que só o Sansão na Bíblia foi forte, porque o Sansão, com a queixada de um jumento, matou 1000 homens. Porém nós estamos vendo um homem valente, cheio da presença de Deus, que matou 800 homens aqui, enfrentou sozinho. Os outros lutavam tanto que a espada ficava presa na mão, até que a mão cansava, mas a fé não cansava, e a pessoa lutava, porque quem é de Deus tem que lutar, e se você lutar com Deus, você vai vencer com Deus em nome de Jesus. E eles lutavam com Deus. Agora Samá está vendo que o povo está fugindo do inimigo, porque tem um campo de lentilhas em disputa. Ele poderia fingir e pensar: não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver só com a minha casa, então cada um cuide dos seus problemas. Mas ele percebeu que o inimigo estava se apropriando do que não era dele. O inimigo estava se apropriando daquilo que era uma bênção de Deus. Então esse homem se indigna, porque ele não pode deixar que o inimigo roube aquilo que Deus abençoou. Imagina você ser roubado passivamente e não ficar indignado. Deixa eu perguntar aqui, nós estamos vivendo uma onda de violência, não só no nosso estado, nem na nossa cidade, mas é no mundo inteiro. A verdade é essa, no mundo inteiro. Alguém aqui nessa reunião já foi roubado? Alguém aqui já foi, infelizmente, roubado? Qual é a sensação? Qual é? Qual o sentimento? Não é uma impotência, uma revolta? Uma coisa que você não sabe
se vai reagir, se não vai, se fica paralisado, se vale a pena. E depois que passa, a pessoa fica, poxa vida, a justiça não funciona, porque a pessoa fica revoltada. Imagina os inimigos espirituais invisíveis que estão roubando as famílias, estão roubando a fé do povo de Deus, estão roubando a juventude, a inocência das crianças. E as pessoas estão preocupadas em brigar por coisas que não vão levá-las a lugar nenhum. E quando o inimigo vem roubar o campo de lentilhas, o povo foge. O povo fala, não, isso aqui é o diabo, eu tenho medo dele. Veja o que Samá fez, por favor. Versículo de número 12. E este pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Deus sempre faz a parte dele. Não se esqueça, o nome do Senhor também é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Ele é Deus que nos faz vencer as guerras, mas você tem que se pôr no meio do campo de batalha, e você tem que dizer, eu não vou abrir mão da minha casa, pois a minha família é uma bênção do Senhor. Eu não vou abrir mão de nenhuma alma, porque esta alma foi comprada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu não vou abrir mão da minha prosperidade, porque está escrito, Deus ama a prosperidade dos seus servos. Eu não abro mão da saúde, porque na cruz do Calvário, Jesus já levou a doença. Se você resistir ao mal, em nome de Jesus, Ele vai fugir de você, da sua casa e dos seus caminhos também. Agora, se você viver na inércia espiritual e qualquer ameaçada do diabo, você recuar e fugir, o diabo não vai te deixar em paz, ele vai te perseguir. Não se esqueça que Jesus diz, o ladrão rouba, ele mata e destrói. Ele não só afugenta, quem está fugindo está demonstrando fraqueza. Quem está fugindo já está derrotado, sim ou não? Porque fugiu. Samá falou, o que Deus me deu, eu não vou abrir mão. Eu quero que você ouça esta palavra para você vencer as suas guerras em nome de Jesus. Não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão da promessa. Não abra mão da sua vida com Deus. Não abra mão da sua casa. Não abra mão da sua salvação por nada em nome de Jesus. Porque muitas pessoas estão fugindo. E às vezes a pessoa acredita que abrir mão é uma solução. Não estou falando que tem coisas que não valham a pena abrir mão. Tem coisa, pastor, eu quero estar sempre certo. Abra mão disso. Abra mão do orgulho, mas da bênção de Deus não. Do campo de lentilhas que Deus te deu, não. Porque imagine só, muitas vezes o povo de Israel fugiu do povo. Quem estava aqui terça-feira? Onde é que Gideão estava? Num buraco. E o texto é bem claro, com medo dos midianitas, deles virem e aquele pouquinho que ele tinha ser levado. Viveu uma vida com medo do diabo tirar algo de você, vai ser uma vida maldita, uma vida terrível.
Eu quero que você entenda que uma pessoa de Deus, ela não vai brincar com as coisas espirituais, mas ela não vai ter medo do diabo. O diabo não vai amedrontar ela, porque ela sabe o Deus que ela serve. E o seu Deus é bem maior que o seu inimigo, viu? O seu Deus é bem maior que os seus problemas. E a pessoa que está enfrentando batalha espiritual, ela tem que se pôr no meio da batalha. Ela tem que se opor à guerra, claro que não usando o nome dela, o nome de Deus. Quem olha para Samar e para os seus amigos valentes, pensa assim, para eles era fácil, pastor, eles já lutavam guerras, eles eram homens assim, homens tementes. Acha que é fácil, acha que sempre foi assim. Mas eu quero voltar com você a alguns anos dessa história, no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, por favor. Nós estamos voltando agora a alguns anos do reinado de Davi, e só para você entender onde é que ele conheceu estes homens, e qual era a situação deles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo de número 1. Quando você achar, diga amém. Então, Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ele estava fugindo. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Você já chegou em um lugar que a pessoa está com a derrota no coração dela e ela já aceitou a derrota? Você já teve contato com pessoas assim? Mesmo que você tente levantar a pessoa, né? Dizer para ela, não, fulano, vai dar certo. Não, Deus é maior. Quando o espírito está desgostoso, a palavra de Deus diz assim: e quanto ao espírito abatido, quem levantará o espírito abatido? Por isso que durante a campanha de oração de quarta e domingo, nós falávamos com muitas frequências: não deixe ninguém abater o teu espírito. Não deixa. Nenhuma palavra ruim chegar aqui, porque o que o diabo quer é que o seu espírito fique abatido. Esse povo que se ajuntou eram uns 400 homens, todo endividado, o espírito desgostoso, todo mundo entristecido. Davi vai ficar desesperado. Não pense que Davi, sendo chefe deles, Davi estava bem. Imagina, você está fugindo, encontra uma caverna de refúgio, ao invés de chegar a ajuda, chega problema. Você já percebeu que quanto mais problema você tem, mais problema aparece? Já percebeu ou não? Meu Deus, de vez em chegar alguém para me ajudar, chega alguém me pedindo ajuda. Tem pessoa que pede ajuda para outra, e a pessoa às vezes está numa situação tão difícil, ela fala, se essa pessoa soubesse, ela que me ajudava. Davi vai olhar e as pessoas dizendo, ô Davi, a gente veio aqui para você me ajudar, eu até vou chefiar vocês, mas eu não tenho o que fazer, eu também não tenho reino, eu também estou em desprestígio com 2 reis, porque Davi estava fugindo do rei de Gate, que era o rei da Filístia, que era o rei Aquis, e estava fugindo constantemente ainda de Saul. Ele não era rei, não tinha dinheiro. O dinheiro que ele ganhou, Saul confiscou.
A família agora está com ele no meio de uma caverna. Olha o que Davi vai relatar para nós no Salmo 142. Salmo 142, por favor. Quando você achar, eu não sei se na sua Bíblia tem subtítulo. Se tiver, na minha está escrito assim, veja se na sua tem um título semelhante, um título e um subtítulo. Oração no meio do grande perigo. Masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Aquela mesma caverna, tá? Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei. Você sabe o que é suplicar? É grito de desespero, né? A situação de Davi não estava melhor do que daqueles outros homens. Inclusive aqueles homens foram para pedir ajuda para Davi, mas era Davi quem precisava ser ajudado. Olha o verso de número 2. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço, uma armadilha. Olhei à minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Conhecer também pode ser como respeitar, tá? Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. E quem é que vai cuidar da alma do outro se está todo mundo perdido, né? Quem é que vai salvar quem? Você que frequentemente ouve aqui na igreja, olha, ore pelas pessoas, mas ore por você também. Porque imagina um perdido dizendo, Senhor, salva a minha família. Aí Deus olha para ele, para ela, fala, mas você está perdido. Não tem certeza da salvação, tem medo se Jesus voltar de ficar. Tem gente que diz ser salvo e tem medo de morrer. Salvo tem medo de morrer, querido? O salvo não vai provocar a sua morte, nem ficar falando de morte. Mas ele sabe que se o dia dele chegar, estiver contado, amém. É uma promoção, não é verdade? E aí você fica com os boletos, com as dívidas, com os buracos da rua, não é verdade? Fique com os problemas. O salvo pensa assim, o perdido não. Não posso morrer agora. Eu não estou pronto. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muito projeto. Eu não estou falando, repito, que um salvo seja negligente. Ele fala, se quiser eu morro. Ele não vai se jogar de canto nenhum. Ele não vai andar imprudentemente com um carro, com uma moto. Ele vai seguir as regras de temor. Porém, se chegar a hora, ele vai feliz. Sim ou não? Quem trocaria o céu agora? Quem trocaria a terra agora pelo céu? Agora. Agora. Tudo para trás. Não importa o que fosse ficar. Agora seria muito melhor. Mas Davi tentou ajuda com quem no momento precisava tanto de ajuda quanto ele. É como pedir oração para uma pessoa que você acha que pode orar por você, mas ela não está orando nem por ela. Você falar para a pessoa, faz algum propósito comigo, mas a pessoa faz tempo que não jejua direito. Como é que ela vai te ajudar? Ele olhou, mas ninguém cuidou da alma dele. Ninguém acudiu ele. E sabe o que é pior? Ele era chefe desse povo.
Ou seja, estavam esperando uma resposta. Não é assim que a gente fica esperando do líder, né? Quero uma resposta sua. Eu quero uma direção. E todo mundo dentro da caverna. A caverna de Adulão parece a igreja às vezes. Parece ou não? Será que entra pessoa endividada dentro da igreja? Será? Será que entra pessoas com espírito desgostoso dentro da igreja? Será que entra pessoa enferma, atormentada dentro da igreja? E tem gente que não consegue nem entrar na igreja, olha lá. Verdade ou não é? Fica na porta. Será que a igreja às vezes parece uma caverna? Parece. E quando às vezes o irmão tenta pedir ajuda, é o irmão que está precisando de ajuda. Só que às vezes nós queremos uma direção, e a direção que Davi teve é a mesma que nós teremos. Versículo 5: a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque eu reconheço, são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Sabe o que aconteceu naquela caverna? Deus começou a responder à alma de Davi. E começou a levantar o espírito dele. E ele começou a levantar outros que estavam lá. Igual você também vai fazer. Deus vai te levantar para você levantar outros no caminho. Deus te libertou para você libertar outros também no caminho. Deus te curou para levar cura para outras pessoas. Deus te salvou de uma eternidade de morte, para que você, além de ser salvo, leve salvação a outras pessoas também. Imagina Davi levantando cada homem um por um. Deus vai prover nas suas dívidas. Deus vai curar a tua depressão. Deus vai livrar a sua alma desta prisão, porque Ele livrou a minha também. E aqueles homens que eram covardes se tornaram valentes, ao ponto de um só matar 800 homens, e o outro defender um campo de lentilhas diante de inimigos que estavam fugindo. Por favor, volte comigo lá, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 8, para fazermos novamente a leitura agora com todo o contexto que conferimos. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 homens e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os varões valentes que estavam com Davi, quando provocaram que ali os filisteus se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Depois dele Samá, filho de Ageu, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Diga: é o que eu vou fazer hoje. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande
livramento. Sempre foi assim? Não, um dia eles estiveram numa caverna. Um dia quem correu foi eles. Um dia quem se escondeu foram eles. Um dia quem desejou morrer era eles. Mas Deus entrou na vida deles. Se Deus entra, Ele tem que mudar teu espírito. Você, mãe, vai lutar a peleja que os seus filhos enfrentam na fé e vai vencer, porque os seus filhos foi o Senhor quem te deu. O cônjuge vai lutar pelo outro e vai vencer, e o seu casamento vai ser abençoado, porque foi o Senhor quem te deu. Eu já disse e repito, a sua família é um presente de Deus. A prosperidade é um presente de Deus. Ter saúde, viver bem com Deus, ter um sono em paz é um presente de Deus, e nós não abriremos mão disso para o inimigo. E nem que tenha que ficar no meio do campo de lentilhas e lutar contra uma multidão de inimigos. Você tem que lutar junto a Deus. Deus fica vendo o povo sofrendo. E um dia Deus chamou Isaías e disse assim: o povo é roubado e eles nem reagem. É como se tivesse tudo certo. Estão sendo roubados. O povo está enlaçado em caverna. Por favor, abra comigo em Isaías. Isaías 42, tá? Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Olha o versículo 22, por favor. Quando você achar, diga amém. Mas este é um povo roubado, saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre por despojo. Ninguém diz, restitui, nem para profetizar. Eu não vou usar nem a palavra restitui, nem para dizer assim, vai dar certo. Nem isso. Às vezes o povo de Deus se entrega de uma tal maneira, aliás, que a cura está diante dela. As bênçãos espirituais todas já estão sobre as vossas cabeças. Mas tem que ter alguém para fazer assim, ó, é minha. Sabe que tem pessoa que às vezes ela está tão desligada na fé, que ela recebe uma palavra que é para mudar a vida dela. Ela não tem coragem nem de dizer assim, amém. Amém, é para mim, isso é para mim. É meu campo de lentilhas. E o que é que Deus falou? Tem gente aqui no meio da caverna, sendo roubado, saqueado, passado para trás. O povo de Deus está passando vergonha, e o povo não tem nem coragem de lutar, e não tem nem coragem de dizer uma palavra de ânimo, uma palavra da fé. Nem restitui, esse povo diz. Esse povo fica, é assim mesmo, tem hora que a gente tem que perder mesmo. A gente nasceu para isso. E aí a pessoa que está derrotada começa a acreditar, esse é meu karma, essa é minha cruz. Karma coisa nenhuma. Se você é filho de Deus, se o nome de Jesus está sobre a sua vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo você tudo pode, porque Ele te fortalece. Você não pode aceitar que o diabo vai cirandar, vai brincar com você dentro da sua casa, e você buscando ao Senhor, vai aceitar. Olha o versículo de número 23. Quem há entre vós que ouça isso? Tem alguém aqui ouvindo essa palavra? Tem alguém ouvindo essa palavra? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Fica de pé, por favor.
E todos diante do altar, venham aqui na frente, por favor. Todos, venham aqui. Deus quer que você atenda essa palavra hoje. Deus quer. O diabo tem brincado com muitas pessoas, com muitas almas. E o diabo tem feito de muitas pessoas, essa é a verdade, gato e sapato. E até de algumas pessoas que frequentam igreja, né? Pessoas da fé. Poxa, a pessoa serve a Deus há tanto tempo, como nós temos falado há alguns dias, será que ela conhece a Deus só de ouvir falar? Será que ela não entendeu o tamanho do Deus que ela serve ainda? Será? Será que Deus para ela é como o Deus de Gideão? Porque quando ele estava no buraco, ele falou que Deus era Deus do passado. Não era Deus de hoje. Não era Deus de tirar ele daquele buraco. Deus olha para ele e vê que dentro dele já tem um vencedor. Ele só não sabia daquilo. E fala, você tem valor. Eu sou contigo. E Deus vai tratando ele até que ele sai do buraco. E ele começa a juntar pessoas ali para vencer. Samar, Eleazar, esses homens valentes que nós citamos no começo e durante a mensagem, eles nem sempre foram valentes. Mas um dia eles aprenderam com Davi, põe tua angústia para Deus, o que é que te amedronta? Pastor, eu morro de medo de ficar doente. Então você não precisa dizer para mim, fala para Deus, Senhor, eu temo pela minha saúde. Porque tem muita coisa envolvida, tem gente que tem medo. Tem gente que fala assim, pastor, eu morro de medo de ficar pobre. Tem gente que se perder o que tem, enlouquece. Tem gente que tem medo de perder o dinheiro. O seu medo tem que ser exposto para Deus. Para quem vai tratar esse medo e quem vai te fazer vencer este medo. E vencendo o medo, você vence Satanás também. Porque o inimigo quer que você fuja do campo de lentilhas. É isso que o inimigo quer. Pastor, eu estou diante do altar e eu preciso consertar minha vida com Deus. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Você pode sair daqui e voltar para a mesma caverna e permanecer sem Cristo. Uma vida sem Cristo é sempre enlaçado, é uma hora ou outra sendo roubado, e aceitar isso. Ou você pode entregar sua vida para Jesus, que é a tua saída, é a tua melhor saída, e confessar que Ele é o seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Pastor, eu estou afastado. Aqui está a chance de você consertar sua vida com Deus. Sabe uma coisa que eu tenho certeza que todo afastado tem medo? Eu tinha medo quando estava afastado de Jesus voltar e eu ficar, porque eu sabia que eu ficaria. O afastado ele pode fingir que está feliz, que está bem, mas dentro da alma dele tem um espírito, uma consciência que diz para ele, você sabe que não está bem com Deus. Ele pode fingir que está. Ele pode falar para o familiar dele que chama ele para ir para a igreja, igual eu falava, não preciso de igreja não, eu estou bem. É coisa de gente fanática. Eu me libertei. Ele pode falar essas besteiras. Eu falei. Mas na alma dele, ele não acredita nisso. Ele não acredita. A alma está angustiada e sabe, se Jesus voltar, ele fica. Então, se você tem que voltar para Jesus, eu não quero só que você fale, eu vou voltar. Eu quero que você volte para Jesus, pelo bem da sua alma. Pastor, eu tenho uma vida com Deus, mas eu não tenho levado tão a sério. É por isso que o diabo rouba, mata e destrói e ciranda. Porque se você não tem lado definido, você já ouviu falar que o muro é do diabo? Porque o muro é a dúvida, né? Não foi com Elias que Deus um dia falou assim, o povo serve a mim, serve Baal junto. Aí o Elias vai ser enviado por Deus e fala assim, até quando? Vocês vão ficar nessa dúvida. Se Baal é Deus, vai para o lado de Baal.
mas depois também aguente. Mas se o Senhor é Deus, vamos servi-lo. De verdade, vamos assumir a nossa fé. Para que quando você tiver que lutar, você tenha lado definido para lutar. Amém?